Esses dias eu ouvi uma produtora de conteúdo falando o seguinte: se você é adulta e não quer se tornar mãe, você está fugindo da vida adulta. É porque você não quer enfrentar a vida adulta de verdade. E aí eu me faço uma pergunta: será mesmo, gente? Por isso que eu quero trazer no conteúdo de hoje a temática. Nem toda mulher está preparada para ser mãe. Nem toda mulher deveria ser mãe. Isso é uma verdade e eu vou te provar por quê. E se você está nesse momento em que você está indecisa, se você quer se tornar mãe, se você não quer, pode ser que esse vídeo vai te ajudar a dar um direcionamento na sua escolha, na sua decisão. Se tem uma coisa que me deixa muito feliz, como pedagoga, entusiasta da maternidade, pessoa que ama maternar, é a seguinte: quando uma mulher emancipada, que está ali crescendo profissionalmente, cuidando da sua própria vida, e ela vem aqui, ou ela está aqui perto de mim e ela expõe que ela não tem um desejo de ter filhos, que ela não quer ser mãe e que isso não faz falta para ela. Eu acho isso de uma hombridade, de um senso de justiça, de um senso de responsabilidade que deveria ser replicado por mais e mais mulheres. A gente está precisando entender o que é o nosso desejo e o que é uma imposição da sociedade. E aí eu não vou trazer toda a construção do feminismo para explicar isso para você, porque por mais que eu tenha esses conhecimentos associados ao meu percurso aí de formação profissional, de formação acadêmica, eu prefiro trazer essas conversas que eu trago aqui no meu canal de uma maneira assim leve, como a gente estivesse batendo um papo mesmo. E eu quero não me aprofundar muito nessas discussões que envolvem o feminismo. Se for necessário, a gente pode até conversar sobre isso. Mas não é o caso. Qual é o caso de verdade? É que se você não se sente preparada, se você não tem o interesse, se você não se vê nesse lugar da maternidade, você não é obrigada a ser mãe. E você não precisa viver uma experiência de maternidade para você dizer que se você não tem os filhos, você não teria como sabê-los. Porque ao seu redor, com certeza, deve ter sempre uma criança de alguma maneira, ou uma mãe que está acompanhando uma criança, e você pode já se espelhar nesses exemplos das pessoas que estão cuidando de crianças para você entender se aquilo pode ser uma coisa para você ou não. Uma vez que você tem uma criança, que você opta por ter uma criança, você vai continuar sendo a mãe daquela criança para sempre. Porque filhos, sim, é uma responsabilidade para sempre. Existe ex-sogro, ex-nora, ex-namorado, ex-namorada, existe ex-colegas, ex-amigos, mas não existe ex-mãe e nem existe ex-pai. Só para você entender a complexidade do negócio. E aí, quando essa produtora de conteúdo traz que se você chegou na vida adulta e você está se vangloriando pelo fato de você ter conquistado várias coisas e não ter sentido falta nem a necessidade de ter se tornado mãe, como algo que significa então que você está fugindo da vida adulta, e isso não deveria estar sendo relacionado à vida adulta. Porque ter filhos não é para todo mundo, gente. Ter filhos, adotar filhos, ter gerando os filhos ou ter adotando os filhos não é para qualquer um. Não é para todas as mulheres. E não significa que quem está fazendo isso seja melhor do que ninguém. Gente,
O único viés que eu olho quando eu trago essa opinião, esse pensamento de que nem toda mulher precisa ter filhos, é quando eu olho para o viés de que as crianças precisam ser protegidas, as crianças precisam ser cuidadas. E a partir do momento em que a gente vai ter crianças, a gente vai gerar crianças, vai adotar crianças apenas pelo movimento, é, pela atmosfera que, enfim, as sociedades trazem isso. Eu venho do Brasil, mas aqui na Alemanha é a mesma atmosfera de que ter filho é a coisa boa do mundo, é a coisa mais incrível que toda mulher deve ter. Se você chega a uma idade, já começa aquele processo de obsessão em cima de você. Todo mundo começa a te cobrar, você tem filhos, você não tem filhos por quê? Começa a te perguntar. Comigo aconteceu isso durante bastante tempo. Eu fui ter a minha filha com 35 anos, mas na minha realidade de onde eu venho, lá de Salvador, muitas colegas já tinham se tornado mães com 20 anos, 25 anos, no máximo, assim. E eu já estava ali beirando os 30, 31, 32 e eu ainda não tinha filhos e pensando ainda em mudar de cidade, mudar de país, né, fazer um intercâmbio. Então, assim, eu estava pensando em outras coisas, eu estava construindo outras coisas. Por mais que o meu projeto da maternidade ele existia e eu tinha colocado um prazo nele, um tempo nele, mas eu tenho outras mulheres que não estão pensando nisso. E viva essa liberdade que a gente tem de optar em nos tornarmos mães ou não, se a gente quer viver uma parentalidade com uma parentalidade dentro da nossa estrutura, do nosso projeto de vida. Se a gente não quer viver essa parentalidade, tá tudo certo também. É bom para você que fez a escolha de não ter e é ótimo para a criança que não vai precisar vir em uma atmosfera que ela não foi desejada, que ela não foi planejada. A mulher que está pensando, eu não quero ter filhos, é a mulher que está se protegendo, ela está 100% consciente de tudo que ela está fazendo. Ela está ali atenta às coisas que estão acontecendo ao redor dela, aos projetos dela, ela está conectada com a realidade dela. E muitas vezes ela está conectada com outras crianças, porque às vezes ela não está dando um amor maternal para alguém que ela gerou ou adotou, mas às vezes ela adotou no coração um sobrinho, um filho de uma amiga, que é aquele momento que é a pessoa que te dá o suporte, que dá o suporte para aquela mãe que está precisando de muita ajuda, e aquela pessoa não tem filhos, é aquela pessoa que acolhe o filho de alguém, sabe? Que ajuda aquela mãe a passar por aquele momento de desespero, de dificuldade. Então, assim, a gente tem que pensar melhor sobre essa maternidade compulsória que esmaga a gente no dia a dia, porque é isso que eu estava falando, quando eu estava por volta de 30 anos, todo mundo falava assim, você não vai ter filho não? Menina, mas tu não vai ter o filho? Quando é que vai ter? E toda vez que eu estava em um relacionamento, alguém sempre chegava para mim e falava assim, agora vai ser, agora vai, né? Agora vamos ver aí, vai chegar uma aninha aí, toda fofinha. E eu ficava assim, gente, não, não, porque no meu caso eu tinha decidido não maternar estando na minha realidade que eu estava antes. E tudo bem, eu planejei tudo isso. Mas tem outras mulheres que nem estão planejando, elas estão só dizendo: não, gente, isso aí não é para mim, não vou viver isso, e pronto, e acabou. Agora, se você tem dúvidas, se você ainda fica pensando para lá e para cá, se você quer maternar, se você não quer maternar, eu acho que vale a pena, assim, você tirar momentos para você se perceber melhor, se é isso que você quer para você, coletar exemplos, modelos, viver realidades, porque hoje, até aqui no YouTube mesmo, a gente tem muito mais pessoas falando sobre a realidade da maternidade, não só enfeitando, não só trazendo como uma coisa muito bonitinha, leve, porque a maternidade não é 100% leve, mas você pode pegar, tem muitos exemplos, muitos modelos que você pode observar. Perto de você pode ter uma mãe ali que está passando por mais um sufoco
e você pode ser aquela pessoa que vai ali dar um suporte, que vai apoiar, e você vai perceber se aquilo ali é para você, aquele trabalho materno, se aquele maternal ali pode ser uma coisa que você se vê realizando ou que você não se vê realizando. E está tudo bem. Só o que não está bom, gente, é você sair por aí pegando essa ideia de, não, você é mulher, que tem que procriar, não, que tem que deixar um legado no mundo, que tem que ter filhos para poder o mundo fazer sentido para você. Conversa fiada. Você não tem que colocar a responsabilidade do nascimento de nenhuma criança ou da criação de nenhuma criança como se ela fosse responsável por você ser feliz, por você viver a sua vida. As suas expectativas não têm que ser jogadas sobre a vida de uma criança. Isso acontece constantemente no meu dia a dia. Eu observo relacionamentos de pais, filhos, mães e filhos. Eu sou uma pessoa que gosto muito de trabalhar com as mães, certo? Isso é uma coisa da minha origem profissional mesmo. Eu gosto de trabalhar com mulheres, eu gosto de acompanhar o desenvolvimento e crescimento de mulheres. E eu sempre estou atenta a questões relacionadas, depois que eu me tornei mãe, à maternidade. E aí, não por acaso, eu quero trazer um exemplo de pai. Porque eu estava a minha filha faz natação no final de semana. Sempre no domingo a gente tem aula de natação. E aí a minha filha tem uma coleguinha da minha filha que a gente só encontra uma vez por mês, quando tem uma atividade em comum, que a gente vai para essa atividade e acaba encontrando ela. E às vezes vai a mãe dessa coleguinha, às vezes vai o pai dessa coleguinha junto. Eu não sei se os dois são juntos, não sei, nunca perguntei, mas eu percebia isso. E lá na natação, eu descobri que eles também estavam fazendo natação, a menina também está fazendo natação. E aí, ela faz um curso depois do horário da minha filha. E nesse dia ela chegou, e o pai chegou e falou comigo: oi, Ana, tudo bom? Como é que você tá? E tal. Eu falei: tudo bem, minha filha vai descer daqui a pouco aí. Tudo bem com vocês, tudo. E a gente já está perto do período de fazer a prova, o teste de natação, onde a criança vai pegar lá a medalhinha dela se ela conseguiu cumprir com as metas daquele nível que ela está estudando. E aí a gente conversando e tal, aí ele falou para mim assim: mas a minha filha já vai fazer o curso, já está fazendo o curso pela segunda vez, mas quando eu levo ela para nadar, ela não mostra que ela sabe nadar, não parece que ela sabe nadar. Ele me perguntou: e a sua filha, ela já consegue nadar? Eu falei para ele assim: olha, eu acho que ela nada, mas não atende ainda às expectativas que são, assim, dentro dos critérios que estão para você ser aprovado numa prova. Eu não acredito que ela tem as habilidades necessárias para ser aprovada na prova. Então, é a primeira vez que ela está fazendo o curso e eu vou repetir esse curso, porque para mim é mais importante que ela se sinta capaz realmente e que ela realmente tenha as habilidades necessárias, os critérios necessários para ser aprovada, do que ela ir fazer a prova por ir fazer a prova e depois sair de lá como se tivesse meio que traumatizada ou desestimulada, porque não vai ser aprovada. Se ela for fazer a prova agora, ela não será aprovada. E eu já venho conversando isso com as professoras dela. Aí ele falou para mim: ela fez a prova e não foi aprovada, e é a segunda vez que ela está fazendo o curso de natação. Mas, ela não aprende. Já é a segunda vez. E a filha dele é maior do que a minha filha. Acho que a minha filha tem 5, acho que a filha dele tem 7 anos. E aí ele ficou assim decepcionado, né? Mostrando a decepção dele e tal. E a menina estava assim do lado e eu querendo mudar de assunto, porque eu não queria que a menina absorvesse aquela decepção dele. E certos assuntos a gente não fica conversando na frente de crianças. Eu sou dessas aí. E aí eu falei para ele: olha, você tem que estimular mais ela, levar ela mais para piscinas e tal. Fui lá dar uma dica a ele e no final eu soltei essa assim, eu falei: aqui, vem cá, você sabe nadar? Aí ele falou: não, eu não sei muito bem. Eu falei: então, você não sabe nadar, você não sabe nadar, você já quer que a sua filha, em 2 cursos de natação, aprenda a nadar.
Cada criança tem o seu tempo, cada criança tem o seu momento. Você tem que respeitar o tempo e o momento da sua filha. Pode ser que não seja coisa dela nadar nesse momento, como não era para mim. Eu venho de uma cidade onde tem um monte de mar, de praia, várias oportunidades para poder eu nadar. Mas eu sei nadar? Não sei, amiga. Não sei, nunca me interessei. E hoje, na vida adulta, não é algo assim que me apetece. Só o fato de ir para a água, conseguir boiar, eu acho que eu não morro afogada em um momento de urgência. Mas porque eu consigo boiar, ficar lá, fazendo minha estrelinha e tudo. Mas dizer que, eu sei nadar, não sei. Acho lindo quem sabe nadar. Acho lindo, acho incrível, acho magnífico. Mas não é o meu objetivo me tornar uma nadadora também. Não é algo que eu quero para minha vida. Então, assim, nadar para mim é a última coisa que eu quero fazer. E você não aprendeu a nadar e você quer fazer esse tanto de cobrança da sua filha? Aí ele pegou, deu risada e falou assim: poxa, mas ela é criança, né? Ela não tem preocupação, ela pode fazer. Eu falei: eu não sei se ela pode fazer. E se ela não puder fazer, o que é que vai ser? Então, assim, esse é exemplo de como a gente vai colocando as nossas frustrações sobre a criança, vai espelhando as nossas expectativas na criança. E a gente vai ser pai, vai ser mãe para isso. Eu estou falando sobre mães porque eu falo com mães aqui nesse lugar, né? Mas isso vale para os pais também. Vale a pena a gente ser mãe, a gente ser pai para isso? Não vale a pena. É que nem eu escutava muito quando era criança, assim. A minha mãe não falava com a gente isso, mas eu ouvia de outras famílias, pessoas falando assim: quando eu estiver velha, você vai cuidar de mim? Gente, você vai ter um filho pensando que quando você estiver velha, o seu filho vai cuidar de você? Quem vai cuidar de mim? Quem vai ficar comigo? A primeira coisa que o seu filho vai fazer, a sua filha vai fazer, quando ela entender que ela é independente, se ela for bem criada mesmo, que ela for bem instruída, ela vai querer sair de perto de você. Ela vai querer viver a vida dela. Então, assim, não joga essa. Se é para você ter filho e ficar jogando, espelhando as suas frustrações, os seus desejos, os seus pensamentos, a sua lógica sobre a criança, não vai. Não vá ter um filho. Não tenha. Porque isso só prejudica a criança. Prejudica menos a você, mas só prejudica a criança. Honestamente. Se você está em dúvida de ter filhos, reflita bastante. Se você não quer ter filhos, mãe, assim, mulher, se você não quer ter filhos, tudo bem. Se você é mulher e você está em dúvida se você quer ter filhos, por motivos variados, que pode ser diversos motivos. Porque não sabe se encontrou o cara da sua vida, a pessoa certa, se você não está no momento certo, a dúvida é se como é que você vai criar. Gente, quando eu era mais jovem, eu via até assim: não, mas aí eu vou ter, depois que eu tiver o filho, as coisas vão se resolvendo. A pessoa não tinha onde cair, assim, em pé. E a pessoa estava ali: não, mas aí vamos fazer um filho, é uma boa ideia. Aí o casamento está um caos. Não, mas vamos fazer um filho, porque aí tudo vai dar certo, né? Essa história antiga que ainda é utilizada, casais que estão brigando, que estão se distraindo, destroçando, aí pensa assim: legal, é uma boa ideia, vamos ter um filho, quem sabe quando eu tiver o filho, aí o cara vai se ajeitar, aí eu vou ter a atenção dessa pessoa. Gente, parem, por favor. Ninguém está aguentando mais, o mundo não está aguentando mais, as crianças não estão aguentando mais. E se é para vir criança que não está sendo planejada, desejada, esquece. Melhor nem começar. Essa é a verdade. E assim, infelizmente, nem todo mundo está preparado para isso. E se você sente que você não está preparada, mas que você quer estar preparada, se prepare. Vou me preparar como? Se prepare psicologicamente, se estruture financeiramente, materialmente, porque assim, filho precisa muito de recursos materiais. Se organize com sua rede de apoio, com seus vínculos sociais. Tem que ver tudo isso direitinho, amor. Porque maternar é uma grande responsabilidade. E é sobre essa vida que a gente está falando.
a vida que a gente quer oferecer para a pessoa que a gente está trazendo ao mundo ou que a gente está trazendo para o nosso mundo, que pode ser adotado também, e que a gente está dizendo, eu vou dar tudo que eu tiver de melhor para você, porque no final das contas a gente só dá o que a gente tem. E a gente tem que olhar, eu tenho, o que é que eu tenho para dar? E não é só material. Eu tenho esse amor, eu tenho esse carinho, eu tenho esse afeto, eu não tenho? Bom, eu vou parar esse tema por hoje aqui. Escreve nos comentários o que é que você achou. Vou adorar saber. Se você gosta desse tipo de conteúdo, escreve para mim também. Me dá mais sugestões de comentários, me dá mais sugestões de coisas que eu posso falar aqui com vocês, trazer aqui para o conteúdo. Eu amei estar aqui com vocês sempre, mesmo nesse calorão que está fazendo. Eu espero que a minha mensagem tenha chegado e desejo um ótimo dia para você. A gente se vê no próximo episódio.